Já que hoje a gente só tem 2 apresentações, a próxima aula que vai ficar meio corrido, que a gente tem 4, né? Até se puderem chegar um pouquinho mais cedo na próxima aula, né? Para já ir ligando as coisas, tá? Para 2 horas. Já. A partir de 1h30 o estúdio vai estar liberado aqui já, tá, pessoal? Se vocês quiserem chegar antes. E eu vou estar a manhã toda aqui, então se alguém precisar de alguma coisa, pode me procurar. Beleza, então. Vamos começar então com o trabalho do Gabriel. Não. Estão apagadas as 2 lá. Legal, sim. Pode ser? Pode ser. Você que manda aí.
Mas, assim, Legal, bem legal, Gabriel. Bacana. Queria ver comentários de vocês aí primeiro, sobre a apresentação dele. O que vocês acharam? Só impressões mesmo. Nunca escutei algo parecido com isso, assim, com essa intensidade. Achei muito bacana. Me senti, tipo, num videogame, aí depois parecia que eu tava, tipo, no fim do mundo. Eu achei muito legal mesmo. Eu gostei da luz apagada também. E aqui, tipo, eu fui, tipo, ouvindo nas caixas aqui, porque eu já ouvi no chat, em outros lugares. Ficou bem legal aqui também. eu tô na caixa. Minha caixa. Só a sua caixa? Ah, então é o ambiente, eu Essa acho. aqui é a ambiência, né? Sonoridade do ambiente fechado, reverberação aqui. Essa música quer dizer alguma coisa? Tipo, você foi criando? Como que chega nisso? Essa específica chama Controle. Mas tinha outras coisas que eu ia fazer. Eu ia ficar falando umas coisas assim, mas não deu tempo. Mas chega nisso. Chega nisso. Então. Você tá falando tecnicamente ou. Pode escolher. Ah. Pode escolher o que você quer responder. Pode ser tecnicamente, tipo, você vai colocando uns sons. Então, aqui eu tenho 3 vozes. E eu tô usando uma ferramenta que eu criei que gera uns padrões malucos, assim, de ritmo e de escala, assim. E em termos de sonoridade, acho que chega por exploração, assim. E é um som que eu fui chegando nele, assim. As experiências. Como é que você pensou tanto o material que você estava usando aí, quanto a forma de desenvolver ele durante ao longo do tempo, assim, na forma? Eu percebi que tem claramente sessões, né? Se foi, assim, eu criei os sons, assim, as vozes, que cada uma, a característica de cada uma, assim. Tem uma que eu toco, tem uma que tem uma sequência, e serve como, tipo, um chimbalzinho, assim, e tem uma que é mais uma porrada, tipo, assim. E aí a minha ideia de estrutura era só assim, começar só com mostrando cada voz, mostrando, tipo, sem ritmo, aí surgir e aparecer o ritmo, e aí é tudo mais que improviso. Improviso? Mas aí você está improvisando, mas você não tem uma estrutura muito fixa, assim. Você vai indo conforme as coisas vão acontecendo. Se a gente for associar com o que a gente viu aí ao longo do semestre, né, essa performance que ele apresentou aqui está muito relacionado com aquelas de improvisação livre que a gente viu nas aulas, né, especialmente aquela que a gente viu referências de alguns artistas que trabalham com a ideia de noise, né, aquela coisa people who do noise, né, não sei se vocês lembram daquele documentário lá. Não sei se você estava nessa aula, mas é muito bacana ver esse documentário, porque é toda uma linha mesmo de estética de desenvolvimento, né? Que está bem associado com o que você está fazendo. Esse documentário People Who Do Noise mostra pessoas que trabalham com ruído em diferentes contextos de improvisação livre. E aí tem desde pedal gerando microfonias, ou laptops mesmo, ou mistura com instrumento, assim. Bem interessante nesse sentido, né? O Vinícius falou sobre sessões, né? Vocês perceberam sessões também? Ou como que vocês perceberam? Eu percebi, tipo, me perdi depois no meio final, assim, mas, tipo, no começo, como é que falou, tipo, não tinha qual coisa rítmica, aí no meio eu comecei com o ritmo lá de caramba. Aí eu percebi que só rítmica, assim, aí no final eu segui o fluxo, assim. E
Em termos de escolha dos materiais, aí, como que você pensou isso? Quer dizer, eu fiz essa música que eu queria explorar ritmos. Eu geralmente eu não toco ritmos, assim. É só as ambientes. Aí eu fiz um negócio lá, que já eram os padrões, e aí eu queria fazer um bumbo, assim, uma coisa forte. Assim. Aí comecei a fazer, e aí eu falei, não vou estraçalhar. Aí fiz uma onda totalmente assim. E aí fiz essa voz e aí fiz um chimbalzinho que podia chegar em fazer melodias. Assim. E o outro uma coisa que tá entrando assim e com modulações para deixar bem. Essas modulações entraram bem mais pra frente ali, né? Porque no começo é bem granular, né? Você tava trabalhando com um som bem granular também. Assim. A maioria das coisas que eu mexo é delay. Assim. Eu fico mexendo no delay, daí eu controlo o tempo que demora para chegar no valor que eu tô querendo de delay. Então ele vai modulando por efeito Doppler, assim, vai criando umas coisas assim, e quando vai para tempo mais curto fica. Nossa, não sei explicar isso. É que você fica alterando o tempo do delay, né? Cria como se fosse grãos mesmo. E na hora que você tem um momento ali também meio melódico, com os sininhos ali também, que você tava tocando por cima de uma cama que tinha. Eu sinto que a improvisação ela foi criando espécies de sessões, assim. Teve um primeiro momento que era as vozes, depois elas foram se superpondo, formou uma espécie de não sei se vai harmonia ali, uma espécie de harmonia, se formou uma espécie de harmonia ali, né? Teve uma retomada depois dos sons mais granulares, mas depois teve uma modulação, né? Você entrou numa modulação aí mais intensa, parecia que uma nota mais longa, assim, que foi uma modulação que ficou mais evidente ainda essa modulação, né? Você trabalhou com alguma coisa além do delay ali, algum flanger, phaser, alguma coisa do tipo? Não, fora assim, depois que sai a onda, final, acho que só tinha delay. Só o delay mesmo, né? A variação do tempo do delay que deu essa sensação, então, dessa modulação. Acho que sim. Mas tem várias modulações internas da onda, assim. E achei interessante depois que, quando tem essas melodias ali, elas foram convergindo, né? Começou a rolar tipo um batimento entre as melodias, aí deu a sensação de volta do grão, né? Então, teve uma hora que saiu o grão, depois o grão voltou. Achei bacana como você trabalhou a dinâmica e a forma, né? Das vozes entrando, assim. Eu acho que muito dessa coisa de ter sessões, pelo menos pra mim ficou claro sessões ali, né? Eu acho que vem muito dos materiais que você mesmo escolheu para trabalhar, né? A forma está um pouco em função dos materiais. Aí eu ia te perguntar, porque é uma ferramenta que se desenvolveu no PD, né? Então você acha que os materiais você escolheu em função da ferramenta? Então, assim, primeiro você pensou em materiais, em ideias, em objetos sonoros, você criou uma ferramenta para viabilizar eles, ou foi o contrário? Você criou uma ferramenta, a partir do que aquela ferramenta estava te dando ali, você começou a moldar isso aí? É complicado isso aí, mas não tem resposta certa. Que vem primeiro, né? Só para... Mas essa ferramenta específica que eu criei veio uma ideia anterior de poder fazer o que eu quero fazer com a ferramenta. Aí, aí eu fui usar a ferramenta, eu usei como eu estava sentindo que fosse ficar legal, assim. Então, a ferramenta veio antes, entendeu? Então você desenvolveu a ferramenta, peraí que eu estou apanhando aqui, só A ferramenta gerou os materiais
geraram o processo, basicamente é isso. Ou não? Acho que sim. E a pedaleira aí, o que você estava usando? É só o volume, é uma Uma interface. interface. Certo. Tudo foi no PD ali, não tinha nada fora de PD. Tem um reverbzinho, o Valhalla. Ah, tá. Mas você carrega ele dentro do PD. Não, aí eu mando pro Logic, Ah, você manda o sinal. e aí do Logic pro... Dá pra carregar ele dentro do PD. Ah, Tem uma biblioteca que chama VST, Tio, eu se eu não me engano é esse o nome. Uhum. Eu conferi, depois eu te falo. Você consegue carregar qualquer plugin dentro do PD. Bom. E aí jogar entrada, saída, Uhum. pode ser... É que eu coloco o Logic mais pra poder gravar, assim, né? Facilmente, sem ficar aqueles monte de arquivozinho fora, assim. Você gravou essa performance aí? Gravei. Legal. Se puder disponibilizar pra galera. É, isso é legal. Bacana também. Foi no Classroom. Eu achei legal que a Mira comentou um negócio ali de um negócio meio assustador, né? Alguém mais sentiu isso aí? Sensações, sobre sensações, Amanda, assim. Eu acho que é uma sonoridade que a gente não tá acostumado, né? Então fica se sentindo esquisito, assim. Um estranhamento. Estranhamento. Mas não é bem, pra mim foi bem questão de terror, assim. Mas, porque eu tive, não assustador, pra mim não foi assustador, mas é aquela sonoridade meio freaky, assim, sabe? Meio, não chega a ser um assustador, mas um negócio meio, pô, isso daí poderia estar compondo uma cena de terror, ou uma cena de mistério, assim. É o estranho, né? É o bizarro, eu acho. Isso. Isso aí. Então eu queria pensar com você um pouco sobre isso aí também, porque a gente falou de concepções, as técnicas aí, né, as concepções estéticas do projeto, mas poéticas, né, de que maneira você vê a poética disso que você está fazendo, se é relacionado com essa coisa meio do terror, do assustador, do estranhamento, ou qual poética que está articulada com esse trabalho. Sim. Ah, assim, geralmente... Eu preciso falar isso, mas assim, é só uma expressão, não sei, do subconsciente mesmo, assim, minha, assim. Você falou que tem um nome, né? Essa. Eu ia chamar de controle, porque eu ia fazer um texto gerado pela ferramenta, que eu ia colocar a palavra controle, e aí ela ia colocar um padrão e ele ia gerar um padrão gigante das variações das letras de controle, assim. Aí eu ia ficar falando o que o negócio falou, assim, né? Você ia estar lendo o texto. Eu ia estar lendo o texto. Ia processar a sua voz. Sim, E... Aí, sei lá, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, que isso... Aqui não dá pra sentir direito, mas eu fiz umas outras que é um processo, assim, que totalmente generativo. Eu botava o padrão, aí ele gerava, assim, parecia que o computador estava gerando, assim. Mas, assim, na verdade, não é tudo, assim, não tem nada assim, estocástico, é tudo... E você controla o processo. Eu controlo, mas ao mesmo tempo eu não sei o que está acontecendo, então eu também perco o controle, não tenho mais... Olha a poética aí, né? Você falou que a peça se chama controle, então tem tudo a ver. Acho que inconscientemente a gente às vezes, você falou, bom, não tinha muito uma poética, uma coisa mais do fluxo ali do momento, mas você viu que você tem alguma coisa ali. Não, eu tenho essa, eu queria usar isso, só que como tá aqui não tem nada representando isso, assim, né? É só se eu explicar mesmo. Perdendo o controle, mas estou de um jeito totalmente controlado. Assim. Bom. Essa ideia pode ser desenvolvida, inclusive, se tornar uma apresentação mesmo, assim, né? Seja uma instalação que você faz em uma sala fechada. Eu achei muito legal fazer na sala fechada aqui, com a luz apagada mesmo. Pode ter projeções dessas letras, dessas imagens para você ainda acentuar mais ainda esse
processo. E eu acho que explorar um pouco mais essa poética aí, né? Acho que isso vai somar pro seu trabalho aí pra gente ver onde que isso pode desembocar. Eu acho que, assim, produção artística já, nível musical, pra mim, foi muito bacana, assim, que você apresentou, muito legal, muito bom mesmo. E a gente pensar aí de que maneira a gente pode canalizar isso para virar apresentações que você possa fazer para além dos circuitos acadêmicos, sabe? Porque você falou que você apresenta no teatro de arena, mas, por exemplo, se você faz uma instalação com um negócio assim, você pode começar a rodar um circuito Sesc com um negócio assim também, que pode ser bem interessante. Eu vejo espaço para isso aí também. Bolar um conceito, né? E isso vem muito desses conceitos, né? Então a poética é muito importante a gente discutir, além da técnica, da estética, né? Porque é a poética que vai dar essa noção aí, amarrar tudo, que é onde você vai vender essa ideia para fora do ambiente acadêmico, né? E às vezes não está consciente como fazer, né? A ideia das expressões do subconsciente pode até fazer parte da explicação da coisa, porque acho que todos nós passamos por momentos de confusão, tentativa de ter controle, né? Agora tem uma teoria, né, do Edgar Morin sobre a complexidade, que é bem interessante nesse sentido aí, que ele vai falar eu vou tentar aumentar aqui para mostrar esse tetragrama do Morin aqui, ó, que é super bacana para a gente entender um pouco isso. Está muito pequeno aqui, não consegui aumentar. Mas eu tenho aqui, em um lado, eu tenho... Opa, peraí, vou voltar aqui. Então, em um lado aqui, ó, eu tenho a ordem, que é o controle, né? A tentativa de você organizar tudo, você controlar tudo. De outro lado, você tem a desordem, que é normal da vida, as coisas vão entrando no meio do caminho, a gente perde o controle das coisas. E aí o Morin vai dizer que a ordem e a desordem, elas estão em constante interação. Você está sempre tentando organizar um processo e tem sempre alguma coisa que vai entrando disruptiva, desorganizando aquilo que você já organizou. E a gente tem que aprender a lidar com essa interação entre ordem e desordem, fazendo uma constante reorganização do processo, né? Que é meio um pouco o que você fez ali, você foi reorganizando isso à medida que ia entrando novos materiais, né? Então essa teoria do Morin pode também ajudar a compor esse universo teórico aí para a criação dessa poética, né? Que você falou. E além do mais, é uma super teoria que é bacana a gente carregar para várias coisas na vida, né? Entender que a gente tem que estar sempre reorganizando processos e que, por mais que a gente tente ter controle das coisas, a gente não consegue ter controle de tudo. Tem sempre algo que surge e, tipo, passa uma rasteira mesmo, e você tem que começar a reorganizar e seguir progredindo, né? A vida é complexa e as relações são sempre reorganizáveis, né? Essa é a ideia. Beleza, mais alguma questão aí pro Gabriel? Acho que não, acho que ficou muito boa, eu gostei bastante. Bom, o aspecto técnico acho que não precisa falar nada, porque dá para perceber que você tem bastante domínio aí da ferramenta do PD, né, que você está trabalhando. E dá para ver que você gastou um tempo, né, tanto desenvolvendo um instrumento, né? A gente pode considerar que é um instrumento ali, né? Você tá ali quase numa luthieria, tentando... É um texto do Lyman, que ele tá falando sobre composição, né, e os processos dele. E uma coisa interessante que a hora que eu estava ouvindo aí me veio à cabeça. Ele tem 3 proposições, né, 3 enunciados nesse texto, que o primeiro é compor, construir um instrumento, tocar. Compor é deixar-se ir. E o terceiro, compor é refletir sobre os meios. Então, os meios é tudo, é material musical, é processo, é instrumento que você está trabalhando, são ideias poéticas, técnica, tudo vai envolver a criação, né? E acho que nesse caso, assim, nesse contexto da sua apresentação, acho que cabe bem essa ideia de compor, criar um instrumento e tocar esse instrumento. Ele
descrever essa ideia, ela passa por um processo de experimentação mesmo, de você tatear, né, o material que você está produzindo ali, no caso, essa ferramenta que você criou no PD, e ao mesmo tempo que você está criando com ela, você está descobrindo como que ela funciona, né, tem todo esse processo que não é linear. Então, eu achei interessante isso, sabe? E na hora me veio esse texto do Lahman. Bem interessante. Não sei se vocês já leram. Posso pôr lá, tem tradução. Posso pôr lá no Classroom para vocês lerem. É um texto bastante importante, sim, sobre composição. E daí me veio outra frase do Calvino agora, que ele diz que o caminho se faz ao caminhar, né? Então, tem tudo um pouco a ver, assim, com a sua proposta de performance, né? Com o seu processo, né? de criar uma ferramenta, criar um instrumento ali e botar esse instrumento para funcionar, né? De acordo com o seu pensamento, o que você está imaginando para aquele instrumento, e descobrindo ao mesmo tempo. E até na performance, né? Tem um pouco, reflete um pouco isso, assim, né? O caminho vai se fazendo ao caminhar, né? Então, compor é deixar isso ir também, né? Compor bom, eu posso ter controle dos materiais ali, estruturar toda a minha peça, mas chega uma hora que eu preciso deixar ir também um pouco, sabe? É isso. Eu acho que é bem, assim, o meu processo, assim, eu parei de compor, assim, depois que eu entrei nesse processo, assim, de perceber que é só, você começa qualquer coisa, assim, e... Não, mas e você está dá uma- compondo, você Sim. não está processo de escrita, né? Digo assim, de planejar uma coisa ou ter uma coisa definida longe, assim, tipo, eu tô cada vez mais só ouvindo, assim, no momento, assim, e deixando a coisa acontecer quase assim, tipo, sem uma ideia, Sem muito planejamento. não, mas às vezes eu tenho planejamento, assim, de vou começar bonzinho e vou destruir. Coisa assim. Mas isso já Mas isso é um reflete, plano de composição, percebe? Isso aí é um plano de falar. composição. A gente criar planos para dominar o caos, né? Porque senão é tudo caótico o tempo inteiro. E a improvisação livre ele é um terreno que articula a composição com a performance, né? Então, é performance que você fez, é composição também, né? Improvisação livre é isso, é os dois ao mesmo tempo. Tá, mais uma pergunta aqui para finalizar, é que não sei se você já escreveu um texto sobre a performance, tem um texto também que tem que entregar sobre o trabalho, a performance, você viu isso no Classroom lá? Tá, a avaliação é a performance, né, que você já apresentou aqui, e aí tem um texto, nesse texto, o grupo ou a pessoa que apresentou tem que articular, explicar sobre o processo, né? Explicar as concepções técnicas, poéticas e estéticas. Então, pegar isso que a gente discutiu aqui hoje e colocar no texto. Essas coisas que foram discutidas depois do seu trabalho. Falar sobre a concepção, a ideia de controle, como que isso está articulado com essa concepção do subconsciente, né? Essa tentativa de ter controle, ao mesmo tempo perder o controle, a noção de improvisação livre, que articula composição, performance. Trazer essas coisas todas que foram discutidas, colocar no papel concepções poéticas, estéticas, e aí a técnica que você usou. Como que foi a ferramenta que você criou no PD, de que maneira que você articulou isso com Logic, beleza? Beleza. Aí tá finalizada a avaliação. Tá bom? Fechou, mas no mais, parabéns pelo trabalho, ficou muito bom. Valeu. É isso. Muito bom, parabéns. Obrigado. Beleza, pessoal. Agora a gente pode passar para o próximo grupo aí. O Eduardo, o João Pedro e a